tivemos dois eventos aqui muito interessantes, né? Primeiro, ontem, lembra que eu falei para vocês que os ucranianos atingiram alguma coisa aqui em Taganrog, né? Hoje a gente ficou sabendo que de fato atingiram a base aérea de Taganrog, tem avião pegando fogo ali, lindíssimo o ataque aqui. Mas o que mais chamou a atenção foi justamente um ataque aqui em Briansk, num depósito de combustíveis que é usado pelo exército russo aqui em Briansk. Pela primeira vez os ucranianos usaram o Pekla, que é o Hell, né, em ucraniano, o míssil recente lançado, criado, um pelos ucranianos, feito na Ucrânia em grandes quantidades. É realmente impressionante a imagem gerada pelo drone, realmente é um inferno na terra que os ucranianos causaram ali em Briansk com esse novo drone míssil que eles usaram aqui, né? Na linha de frente, a batalha por Pokrovsk continua por aqui, os russos tentando chegar na cidade de Pokrovsk, muitas perdas, muitos soldados mortos, muitos equipamentos destruídos. Essa batalha já é uma das maiores batalhas da história das guerras do mundo, em número de equipamento destruído pelos ucranianos aqui, equipamentos russos destruídos pelos ucranianos. Fora isso, na linha de frente, nenhuma mudança significativa, teve também um pequeno retrocesso aqui. Plehovo foi retomado pelos russos aqui, mas fora isso, nenhuma modificação na linha de frente. Os russos estão com vários problemas com relação à venda de petróleo e gás. Tá? Alguns países estão adicionando boicotes ao gás russo e também à venda de petróleo. A situação deve piorar para a Rússia nesse aspecto muito rapidamente nos próximos dias. Os ucranianos receberam mais uma série de ajudas, inclusive 20 bilhões de dólares dos americanos em dinheiro russo, que está uma notícia isso. Os ucranianos agora têm garantia de que têm capacidade de manter essa guerra até o final de 2025, pelo menos. Né? Isso, mesmo que os Estados Unidos corte amanhã a ajuda à Ucrânia, a Ucrânia consegue manter a guerra até o final de 2025, o que os russos não conseguem, então muito provavelmente eles vão quebrar antes disso, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Janja Pinguça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, não teve ataque com drones ou mísseis russos aqui de ontem para hoje, né? O exército ucraniano não lançou aquele quadrinho dizendo que teve ataque, quantos foram derrubados e coisa e tal. Mas houve um míssil específico que foi lançado contra a cidade de Zaporizhia. Então, infelizmente, essa cidade aqui de Zaporizhia sofreu um ataque russo muito grande aqui, ó, no centro da cidade. O pessoal mostrando que eles deliberadamente fizeram um ataque às 3 horas da tarde no centro da cidade, pegando um monte de gente de surpresa ali. Infelizmente, 16 vítimas até agora, 8 pessoas ainda estão debaixo dos destroços ali. Aqui a gente tem informação de que 3 foram mortos, 11 foram feridos, mas ainda tem gente, as operações de resgate continuam. Dá para você ver aqui que são prédios no centro da cidade, cafés, lugares de almoço, ou seja, nada de equipamento militar, nada disso. Foi um ataque feito justamente contra a população civil, mais um crime de guerra russo causado aqui na região de Zaporizhia, na cidade de Zaporizhia, né? Bom, mas os ucranianos também fizeram ataques, né? De ontem para hoje, eu falei que, de anteontem para ontem, eu falei que os ucranianos atingiram a cidade de Taganrog, essa cidade russa. Aqui a gente não tinha informações, mas agora a gente tem informações aqui, ó, que os ucranianos atingiram uma planta de aeronaves em Taganrog, foi atingido por um míssil na última noite, de acordo com as fontes russas, né? É a Taganrog Aviation Scientific and Technical Complex, ou seja, é um complexo de pesquisa e desenvolvimento de aeronaves ali, e o ataque teria sido feito com ATACMS, segundo os russos, mas não temos confirmação disso ainda, né? Dá para ver aqui as explosões, um monte de explosões lá nessa instalação, e a coisa pegando fogo com muita força por ali. Essa daqui é a situação, né? Dá para ver um incêndio ali, um incêndio grande, né? Tem outras imagens aqui, mas essa é a informação que a gente tem, que foi atingida essa empresa de aeronaves ali em Taganrog, né? Além disso, também no dia 5 de dezembro, então alguns dias atrás,
duas locomotivas diesel foram queimadas num depósito em Briansk. Isso aqui foi uma ação da inteligência ucraniana, dá para ver aqui as locomotivas pegando fogo aqui, certamente prejuízo para os russos isso daqui, né? É lógico que são só duas locomotivas, mas uma locomotiva dessa custa um bocado de dinheiro, tá? Então é um bom prejuízo que eles causaram aqui, né? Não se sabe se foi via drones ou alguma coisa assim, ou se foi simplesmente uma operação de sabotagem. Os ucranianos foram lá e botaram fogo nas ferrovias, né? Agora, a grande notícia do dia, de ontem para hoje, foi um incêndio num depósito de óleo lá em Briansk, né? Então tem umas imagens aqui realmente impressionantes aqui, ó. Olha só a imagem que tem aqui de alguém que tirou foto lá em Briansk, tem alguns vídeos aqui mostrando o inferno na terra realmente, tudo pegando fogo ali nesse depósito ali em Briansk. Tem mais imagens aqui, tem um monte de coisa aqui, um monte de imagens aqui mostrando esse incêndio lá em Briansk, né? Realmente chama atenção essa imagem aqui. Agora, segundo estão dizendo, foi o primeiro uso do Peklo, que é o novo drone desenvolvido. A gente falou sobre isso outro dia. São esses mísseis aqui, ó, o Zelensky foi lá na inauguração da fábrica, né, quando estão prontos os drones mísseis, é isso daí. Então é um míssil que é operado como um drone, consegue chegar a distâncias de até 700 quilômetros, então é uma boa distância, ele vai bastante longe, né, pode chegar até Moscou, inclusive. E a jato, né, então é um míssil a jato que é guiado como um drone, e foram lançados 10 desses mísseis contra esse depósito ali em Taganrog, dos quais 6 atingiram o depósito com sucesso. Ou seja, é uma boa notícia isso, é uma boa notícia não só pelo depósito destruído lá em Briansk, mas também por saber que a Ucrânia agora tem essa capacidade e pode usar esses mísseis em distâncias grandes, né? Imagino que vai ser uma festa de Peklo para tudo quanto é lado aí daqui para frente, né? Bom, a gente tem algumas informações aqui em Kursk. Os russos continuam perdendo uma grande quantidade de soldados e equipamentos por ali, com avanços mínimos, né? De qualquer forma, eles tiveram um pequeno avanço de ontem para hoje. Aqui tomaram o vilarejo de Plehovo. Não é uma mudança significativa, não é nada muito crítico, mas é um pequeno avanço russo aqui. De qualquer forma, continuam eles perdendo muito equipamento, o que é o objetivo da Ucrânia neste momento, né? E também continua a batalha por Pokrovsk, né? Pokrovsk essa cidade ucraniana aqui, é uma cidade muito importante. Essa cidade aqui é um centro de logística ucraniano em toda essa região aqui, e os russos estão chegando perto, tá? Eles estão conseguindo avançar devagarzinho aqui. A batalha por Pokrovsk começou com a queda de Avdiivka lá atrás, então a Avdiivka caiu lá atrás. Todo esse avanço russo aqui é a batalha por Pokrovsk, né? E a cidade em si já começou essa batalha. Aqui, ó, ela se encaminha para se tornar uma das maiores batalhas na história em termos de número de veículos perdidos pelos russos, né? Então tem um gráfico aqui que mostra que já está aqui em 1800 a batalha de Pokrovsk perdidos pelos russos. Os ucranianos perderam 375 só nessa batalha, né? Se você comparar com outras guerras aqui, ó, outras batalhas em que teve grande número de perda também, né? A Batalha de Kursk, para quem não sabe, é uma batalha decisiva na Segunda Guerra Mundial, que foi considerada como a Batalha dos Tanques. Realmente foram perdidos 6.000 tanques pela União Soviética, 2.900 tanques pelos nazistas. Os soviéticos acabaram ganhando a batalha, mas perderam um número considerável de tanques aqui. Essa batalha atrasou muito a ofensiva soviética ali contra a Alemanha. Então repara que os russos já perderam 1.800 tanques aqui. A Ucrânia perdeu muito pouco, mas porque está em posição defensiva, né? Mas os russos continuam insistindo com muita força ali em Pokrovsk. Avanços são mínimos, a chance de Pokrovsk realmente cair é pequena, mas pode acontecer. Como eu já expliquei para vocês, a Ucrânia não está se prendendo em território. Isso não importa, porque o que importa é preparar o exército ucraniano para batalhas que realmente consigam recuperar o território invadido pelos russos, né? E a gente está falando aqui apenas de tanques que foram visualmente identificados como perdidos, ou seja, não é estimativa, não, é realmente tanques já que a gente sabe que foram perdidos. Realmente, e lembra, a batalha de Pokrovsk não terminou ainda, né? Em tese só termina se eles tomarem Pokrovsk. Quanto tempo isso vai levar? Eu acho que ainda vai levar muito tempo, não vai ser
nos próximos anos, se é que vão conseguir tomar Pokrovsk, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz aqui nenhuma novidade, fala mais uma vez mais sobre a Síria do que sobre a Ucrânia. Agora, tem uma informação que é muito interessante, a questão do óleo e gás, né? A Transnistria declarou uma emergência econômica devido à interrupção potencial das linhas de gás, né? A Ucrânia diz que não vai renovar existem várias linhas de gás russas que passam pela Ucrânia, inclusive a que abastece a Transnistria. Mesmo com a guerra, a Ucrânia está honrando os contratos com a Rússia, está mantendo as linhas de gás abertas. Então, a Eslováquia, a Hungria, que são países russetes que ainda recebem gás através da Ucrânia, estão recebendo gás ainda esse ano. Só que esse contrato que os ucranianos têm com os russos vence esse ano, ou seja, ano que vem teria que ser renovado esse contrato e a Ucrânia já deixou claro que não vai renovar esse contrato. Então, é excelente, nota 10, respeito ao contrato é essencial mesmo numa guerra, mas é lógico, ninguém é obrigado a renovar contrato, você é obrigado a obedecer o contrato que você assinou. O contrato acabou, você renova se for interesse, a Ucrânia não tem interesse. E aí o que vai acontecer? A Transnistria vai ficar sem gás. A única alternativa que eles vão ter é fazer um contrato com a Moldova, que olha só que curioso, né? Será que vai ter alguma coisa nesse sentido? Vamos ver como é que vai ser resolvido esse caso aqui. Mas a Transnistria pode se tornar economicamente inviável ano que vem. Isso é mais uma boa notícia, né? A Transnistria, vocês sabem, essa região aqui é uma região, entre aspas, separatista da Moldova. Isso aqui não pertence à Ucrânia, isso pertence à Moldova, mas foi, na verdade, a primeira, entre aspas, região separatista que os russos fizeram, justamente quando a Moldova queria, junto com a Romênia, entrar para a União Europeia. Aí os russos inventaram uma região separatista aqui para atrasar esse processo todo, e até hoje a Moldova está fora da União Europeia. É muito triste essa situação, sendo que tem cerca de 2.000 russos aqui, totalmente mal equipados, com pouco equipamento, pouca coisa, desmotivados. Eu, sinceramente, acho que a Ucrânia devia invadir esse troço aqui, entregar isso depois para a Moldova, muito rapidinho, resolver esse problema rápido, né? Mas, enfim, economicamente vai ficar inviável de qualquer forma a partir do ano que vem. E outra coisa também é a seguinte, a Bulgária diz que vai parar o